Nosso assunto agora é a Emenda Constitucional 95, aprovada pelo governo Temer em dezembro de 2016. Aquela que impõe um teto no limite de gastos nos investimentos públicos. Para discutir seus efeitos, especialmente na saúde, a gente vai conversar com o Henrique Frota, nosso parceiro do Instituto Polis. Oi, Henrique, tudo bem? Oi, Maria Amélia. Oi, Thalita, tudo bem? A gente tem programas que já são políticas de saúde, que já são consagradas e são reconhecidas internacionalmente. E você acha que essa emenda vai afetar demais esses programas? Olha, ela já vem afetando, né? Essa emenda foi aprovada em dezembro de 2016, nós estamos completando 2 anos e a gente já consegue sentir alguns impactos dos resultados dela, né? Então, para traduzir numa linguagem mais simples, porque nós estamos falando de um tema duro, que é o tema da economia, e que a população precisa se apropriar disso, né, para compreender qual é o impacto na sua vida real. Essa emenda, ela faz parte das chamadas políticas de austeridade. E as políticas de austeridade nada mais são, né, falando numa linguagem mais simples, do que aquelas soluções dos economistas que lidam com as políticas públicas e com o orçamento público. Em situações de crise, eles propõem que se cortem despesas, que se reduza, né, os gastos do Estado. Então, tratando de maneira bem simples, políticas de austeridade podem ser vistas assim como redução dos gastos públicos. Mas nesse caso específico, o que está se propondo é que se congele todas as despesas primárias do Estado brasileiro. E despesa primária aí a gente tem que entender que é tanto gastos de custeio, então todas as políticas públicas do Estado, como também investimentos públicos. Então nós estamos falando dos programas sociais e especificamente nós estamos falando de 2 políticas públicas que a população brasileira historicamente reivindica, que é a educação e saúde. Não é à toa que a nossa Constituição previa os mínimos que deveriam ser aplicados de investimento, tanto pela União, como pelos estados, como pelos municípios, em educação e saúde. E a emenda 95, ela muda a forma como esses investimentos são calculados. Então, por exemplo, os mínimos de 18% que a União deveria aplicar, por exemplo, em educação, para o ano de 2018, já se reduziu, porque a maneira de calcular, a partir da emenda 95, também alterou, né, esses investimentos sociais. Então, o que nós vamos ver nos próximos 20 anos, porque a emenda constitucional tem um horizonte de 20 anos, é uma redução brutal das políticas sociais e dos investimentos públicos. É como se não considerasse que a população vai aumentar, que a população vai envelhecer. Exatamente. Essa despesa primária também é composta pela Previdência Social. Sim. Então, todos os gastos com aposentadorias, com pensões, com benefícios previdenciários, benefícios assistenciais também, eles fazem parte desse cálculo. Então, a população está envelhecendo mais pessoas vão se aposentar e, evidentemente, vai ter que pagar mais aposentadorias. Se tem que gastar mais com a Previdência, você vai ter que tirar de algum lugar, porque a conta final tem que fechar naquele limite da emenda constitucional, ou seja, da onde que vão ser feitos esses cortes? Da educação, da saúde, de políticas de transferência de rendas, como por exemplo Bolsa Família, de políticas de investimentos na área urbana também. Então nós estamos falando de um impacto muito negativo na vida cotidiana das pessoas. E além do envelhecimento, né, da população e aumento, né, da população, nós temos que considerar que o Brasil está passando por um momento de crise e de alto desemprego. Então, quanto mais desemprego, as pessoas demandam mais serviços do Estado, porque elas não podem pagar, acessar esse serviço pelo mercado privado. Exatamente. Então, aumentará a demanda por serviços públicos e o que a emenda constitucional faz é retrair a oferta desses serviços públicos. Agora, estão na contramão. É muito assustador quando você vê os analistas da economia, né? Você vê em rádio, em TV, nas TVs hegemônicas e tudo isso. Eles consideram apenas os números, não consideram que esses números refletem pessoas. Então, você fica o dia inteiro sendo martelado pela necessidade dessas reformas e dessa contenção de gastos, porque as contas não fecham e tal, e só interessa número, e não leva em consideração que é a população que está por trás disso. Exato, e entende o gasto público como simplesmente uma despesa, quando na verdade o gasto público ele é investimento social. Exatamente, a própria palavra se fala em gasto, exato, né? É investimento, está se colocando investimento. Nós estamos falando de investimento e investimentos sociais, por exemplo, em educação e saúde, são os investimentos que mais contribuem para a diminuição da desigualdade social. Sim. Então, quando se investe menos, nós estamos também
ampliando um horizonte de desigualdade social num país que, conforme o relatório que foi lançado há 2 semanas da Oxfam Brasil, é um país que estagnou nas suas políticas de redução das desigualdades. Sim. Pela primeira vez em muitos anos, as mulheres estão recebendo menos, bem menos, sempre historicamente receberam menos do que homens, e negros receberam menos do que brancos. Mas no último ano de 2017, piorou essa situação e nós tínhamos um ciclo de tentar diminuir essa desigualdade. Passou do 10º para o 9º lugar. Exatamente. Né? Então, esse congelamento também dos investimentos sociais, ele vai ter um impacto no aumento das desigualdades. Agora, o Poli está lançando uma campanha chamada Direitos Valem Mais, não aos cortes sociais. Tem um videozinho dessa campanha, vamos dar uma olhada? Ser mulher é viver, ser mulher é ser. Né? Não tem o que explicar o que é ser mulher. Ser mulher, desde que nasce, já nasce com um papel fundamental na sociedade. Vem pra roda, irmã, quero ver você. Economia assim, coisa do povo, temos muito a dizer. Vem pra roda, irmã, quero ver você. Economia assim, coisa do povo, temos muito a dizer. Querem nos aposentar lá pra casa dos 70. Quando vamos descansar, qual é o corpo que aguenta? Corredor de hospital tá lotado de enfermos. No lugar de investir mais, congela gastos. A campanha tem um pouco esse propósito de conscientizar de uma maneira mais simples e mais fácil, de fácil entendimento às pessoas. Sim, essa campanha, na verdade, ela é um esforço coletivo, né? Ela surgiu esse ano de 2018 a partir de uma relatoria que foi produzida sobre os impactos dessas políticas de austeridade sobre os direitos. Essa relatoria foi feita pela Plataforma Brasil de Direitos Humanos, Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais, que é a plataforma DESCA, e essa plataforma ela congrega mais de 40 entidades, o Polis é uma, então na verdade a campanha e a relatoria é um esforço tremendamente coletivo de todas elas, há um conselho político que atua mais diretamente na campanha, e a partir dessa relatoria foi desenvolvido nessas ações. Há um site, direitosvalemais.org.br, que é o nosso site da campanha, e lá há materiais didáticos, outros vídeos além desse, cards, materiais de áudio, como a população pode se engajar organizando rodas de conversa, porque no fundo o mote da campanha Direitos Valem Mais, não aos cortes sociais, é exatamente aquilo que você dizia, né? O gasto público ele não pode ser visto como despesa, ele tem que ser interpretado como investimento. E os direitos valem mais do que o número numa planilha, claro, né, no final da conta do economista. Agora, vamos só comentar, a gente comentava aqui antes de que vocês lançaram essa campanha tendo em vista a PEC 95, mas tem coisa mais preocupante. Sim, agora por vir tem situações piores dentro desse rol, né, de, digamos, políticas de austeridade anunciadas já pelo futuro governo federal. Então, a emenda constitucional 95, ela acaba e também continua valendo, né? Eles não falam em revogação, sim, obviamente não, isso não faz parte, né, da dinâmica desse novo governo, mas há coisas também que tornam mais aguda ainda essa crise dos investimentos sociais. Por exemplo, já se fala, o futuro ministro da Economia já se fala em orçamento base zero, que é uma metodologia diferente do que vem sendo usada hoje na elaboração do orçamento, que é simplesmente ignorar todo o orçamento do ano anterior e a cada ano fazer um orçamento do zero. Aparentemente parece que isso é uma banalidade, mas tem uma consequência muito grave, porque o orçamento público ele é feito no sentido da progressividade, né, caminharmos para frente no aperfeiçoamento dos investimentos públicos ou das despesas de custeio. Então, quando você zera de um ano para o outro, desconsidera tudo o que foi feito, não se faz uma avaliação, por exemplo, do que teve de bom, do que teve de ruim nos investimentos do ano anterior. Então, tanto faz, né? Porque tanto faz zerar como tanto fez, exatamente. Qual que é o interesse em zerar deles? Na verdade, é desvincular completamente, porque as políticas, né, que pretendem ser implementadas pelo novo governo
fazer um desvinculamento total dos investimentos públicos, por exemplo, os obrigatórios, como educação e como saúde, ou de transferência de renda. Então, quando você zera, você anula tudo que foi feito no ano anterior e pode partir de uma base nova a partir da cabeça do que o Ministério acha que é importante. Só que o orçamento não é algo que uma equipe econômica põe no papel como ela acha que é importante, né? Ele é um acúmulo de políticas públicas que devem ser garantidas, né? Tem direitos envolvidos no orçamento público. E, no final, os direitos que estão na Constituição, eles só se concretizam se o orçamento tem previsão de execução daquelas políticas. Sim. Henrique, muito obrigada. Obrigado a vocês. Obrigada pelo papo. Difícil, valeu. né, Henrique? Situação Demais. muito difícil. Não se esquece de seguir as nossas redes sociais, é muito importante. Só assim você receberá as notificações e as novidades da TVT. É só acionar o sininho. Em todas as redes estamos como Rede TVT. Curte a gente!